Uma coisa nós descobrimos que Deus não pode fazer. Deus não pode errar. Bom dia, meus preciosos, meus queridos irmãos em Cristo. Deus não pode errar. Agora veja bem, todos nós humanos, homens, mulheres, estamos sujeitos a errar. Nós somos fracos, falhos e errantes pelo caminho, como diz o nosso profeta. O próprio Elias era um homem sujeito a paixões, Isaías, profeta Isaías também. Nós todos estamos sujeitos a errar, a falhar, mas Deus não erra. Deus cumpre a sua palavra. Agora vamos lá para as Escrituras. O apóstolo Paulo reconheceu isso, ele sendo apóstolo, mensageiro da última era, da primeira era, melhor dizendo, aos gentios. Ele reconheceu isso. Mas vamos ler a palavra de Deus para nós identificarmos o quanto é maravilhoso um homem de Deus reconhecer. Aos Romanos capítulo 7, versículo 13 em diante, ele diz assim: Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Muito bem, meus preciosos, vocês observaram na leitura que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele reconheceu o quanto ele era fraco nesse sentido. O bem que quero fazer, isso não faço. Mas o mal que eu não quero, isso faço. Ele reconheceu e ele sabia que havia uma lei, e ele reconhecia que a lei condenava o pecado, condena o pecado. Mas ao mesmo tempo, ele ouviu uma voz dizendo: a minha graça te basta. Irmãos, nós todos temos que reconhecer o quão falho nós somos, o quão fraco nós somos. Mas uma coisa também devemos reconhecer, que todos nós estamos debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Você já imaginou se cada momento que você errasse, Deus punisse você? Eu? Vamos lá. Se em todo momento que errássemos, cometêssemos algo errado, Deus nos punisse, já não era nem para nós existirmos, mas não é verdade?
Mas aqui estamos, aí você está, e todos nós estamos pela graça, como reconheceu o nosso apóstolo Paulo. Mas veja, irmão, uma coisa que também devemos reconhecer, por mais falho e fraco que era Paulo, reconhecido por ele mesmo, ele tinha o assim diz o Senhor. E geralmente as pessoas focam aquilo que é o fraco no homem e esquecem de observar o assim diz o Senhor no homem, principalmente os homens levantados por Deus. Não é verdade? Condenam apóstolos, condenam profetas por causa de suas falhas e esquecem que eles são humanos. Eles são humanos. Têm famílias, mas o principal esquecimento daqueles que o acusam é que eles têm o assim diz o Senhor. Todo homem levantado por Deus para exercer a função de Deus em levar as boas novas ao povo de Deus tem o assim diz o Senhor. Como foi com Moisés, como foi com Noé, como foi com Elias e todos os profetas que ele chamou, todos eles tinham assim diz o Senhor, assim como também o nosso profeta tem o assim diz o Senhor em sua mensagem. Agora, Deus, ele é 100% homem, como foi em Jesus Cristo, mas ele era 100% Deus também. É por isso que ele não erra. Ele nunca erra. Eu posso dizer algo e falhar naquela palavra e não cumprir, mas Deus cumpre todas as suas palavras, porque ele não pode errar, né? O nosso profeta na mensagem o livro da vida do Cordeiro, parágrafo 131 e o 132, ele diz assim: poderia Deus errar? Poderia ele dar a um homem o Espírito Santo e ele, sendo infinito, que reconhece do princípio ao fim, daria a um homem o Espírito Santo e prometer-lhe vida eterna e então voltaria atrás? O tiraria dele? Isso o tornaria finito, como eu e você, sujeitos a erros. Mas graças a Deus que nosso Pai Celestial não erra. Certamente ele não pode errar. Desde o princípio, ele era infinito e ele será no fim. Ele não pode errar. Ele é perfeito. Oh, irmão, o nosso Deus, ele é perfeito. Vocês observaram nesse parágrafo? Então, ele era o assim diz o Senhor. O próprio Jesus Cristo, 100% homem, mas 100% Deus, ele era o assim diz o Senhor. Os homens que estão sujeitos a errar estão com assim diz o Senhor. Eles não eram, mas eles estavam com assim diz o Senhor. É por isso que estavam sujeitos a errar. Eu estou sujeito a errar, mas eu creio no assim diz o Senhor. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Graças a Deus por essas boas novas que está dentro da nossa alma. Deus te abençoe em mais um dia, meu precioso irmão, minha preciosa irmã.
Fique firme nesta palavra, fique firme nesta mensagem. Isto é o assim diz o Senhor, e é disso que você não pode se mover. Um abraço forte do meu coração para o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém.